E para continuar aqui com a programação, Igor, eu convido a nossa palestrante Cristina Shimoda, que é coordenadora geral de transformação digital no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI. Ela atua em políticas públicas de IA, tecnologias digitais, serviços tecnológicos e inovação. E ela vem aqui discutir conosco a transformação digital soberana, como o software livre protege e potencializa o ativo digital nacional. Bem-vinda, Cristina. Uma salva de palmas. Obrigado, Cristina. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, pessoal. Então, meu nome é Cristina. É bem difícil falar, né, depois do professor Sandeco, depois de toda essa aula. Então, vou pedir permissão, aí, porque a minha apresentação não foi feita com IA, não conhecia o Mira, né? Então, e também a minha ideia aqui não é dar uma aula para vocês, né? Eu sou servidora pública de carreira do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Estou no Ministério há mais de 15 anos, então eu entendo hoje, né, que a gente que é servidor de carreira, a gente traz deixa um legado histórico, né, institucional que perpassa governos, e a gente contribui muito para o que a gente tanto quer, né, que são as tais das políticas de Estado, né, de médio e longo prazo. Então, a minha ideia hoje aqui com vocês é mais compartilhar uma reflexão, né, minha a partir do que a gente tem feito, né. Então, eu acho que um carro-chefe da minha área, lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do MCTI, foi o lançamento do Plano Brasileiro de IA, o PBIA. E foi bem interessante, porque um dos valores que a gente trouxe com o PBIA foi a soberania digital, né? Que é o foco do Fórum RNP dessa semana, né? A gente realmente um conceito que a gente precisa entender, né, o que é soberania para cada país, para cada instituição. É uma questão que a gente precisa internalizar, né, o que isso significa na prática, como a gente traduz esse conceito da soberania em ações concretas e traz isso para o nosso cotidiano, né? E foi até interessante, né, que já foi comentado aqui a questão da tal da ciência neutra, né, que não existe, que tudo pode ser, o conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal, e o slogan do PBIA é justamente uma IA para o bem, né, para o bem de todos. Então, a gente, de fato, pensou numa política que possa servir para o bem, né? Então, a gente não tem ações de desenvolvimento de armas nucleares, né? Nada de IA voltado para isso. E também para todos, que é algo que conversa muito com a questão da soberania, né? O que significa uma tecnologia para todos, né? Para o bem de todos. E aí eu vou começar falando do momento oportuno que a gente está hoje, né? Hoje estamos aqui em 2026, estamos num período eleitoral, né? Teremos aí as eleições em novembro ou em outubro, né? E depois disso a gente passa por um período, falando de governo, né? A gente passa por um período de balanço e planejamento para a próxima gestão, né? Então, durante esse período a gente faz todas as reflexões. Bom, e aí, o que funcionou, o que a gente poderia melhorar, né? O que a gente, enquanto sociedade, gostaria de fazer e que não foi atendido, né? Então, eu acho que esse é o momento que estamos aqui hoje, é muito interessante, né? E por isso que o que eu tenho para falar hoje aqui é muito mais uma reflexão, né, em cima desse tema do software livre. Por quê? Porque o software livre já foi uma política muito fomentada no passado, inclusive pelo próprio MCTI, né? E, de certa forma, se priorizou o hardware, né? E se deixou um pouco essa questão do software. Só que o Brasil, né, ele tem alguns pontos fortes. Por exemplo, a nossa academia, todas as universidades, né, a nossa produção acadêmica, a nossa formação de talentos é muito valorizada, e por isso que a gente também tem a gente é muito bem visto nas cooperações internacionais, né? O Brasil, como um todo, é muito bem visto. E, infelizmente, a gente não tem o mesmo sucesso na retenção de talentos, né, que também já foi comentado aqui.
Então, o que acontece é que muitos dos nossos talentos que nós formamos, e aí eu digo vocês, né, que estão aqui, as universidades, institutos de pesquisa que formam esses talentos, eles acabam indo para o exterior. E hoje o que a gente tem é que quando a gente começa a discutir um tema de fronteira, como tecnologias quânticas, inteligência artificial, a gente pesquisa, né, quais são os principais centros do mundo que estão liderando essas discussões, e não raramente encontramos brasileiros nas equipes, né? E esses brasileiros, todos eles que a gente contatou, ficaram muito à disposição de colaborar com as nossas políticas, de nos fornecer subsídios técnicos, né, para que o Brasil possa se inserir nesse cenário, né, que, como já foi falado, não existe essa soberania, é um equívoco achar que é um isolamento, né? A gente sabe que existe um caminho para se tornar soberano, e talvez o software livre seja um ativo, né, para que faça parte desse caminho, né? Então, e aí, falando do que está acontecendo lá fora, né, a gente vê esse movimento de uns 3 anos para cá, muito forte, de países europeus buscando uma autonomia, né, das soluções americanas. Então, a França ela já orientou, né, a não utilização das ferramentas do Teams, do Zoom. Eles desenvolveram uma ferramenta própria. Eles também já estão deixando de usar o Windows, né? Agora voltaram para o Linux. É claro que tudo isso dentro de uma estratégia de governo, né, de médio prazo, para que assim, né, a gente vai trocar os sistemas com a roda andando, né? A gente não pode parar o mundo digital e fazer a migração e depois voltar. Então, mas é um exemplo, né, de como não ser dependentes. E uma coisa que a gente observa aqui no Brasil é que nós temos ferramentas também, né? Mas quando, por exemplo, na época da pandemia, que foi realmente um período que ninguém conseguiu se planejar, né, realmente pegou todo mundo de surpresa, veio o Google com uma solução, ofertou para todo mundo, e assim, rapidamente, todo mundo estava usando o Google. Tem lugares que até hoje usam, né? Não, eles entrou na pandemia e nunca mais saiu, né? Então, é um ponto, tudo a tal da janela da oportunidade, né? E é compreensível. Por quê? Porque as soluções que a gente precisa usar, elas precisam estar... a gente vê muitas provas de conceito por aí, né, mas se a gente precisar escalonar, né, de uma maneira muito rápida, será que essas soluções estão preparadas, né? Então, realmente, tudo isso são questões que a gente precisa, de certa forma, equacionar, né, no ecossistema de inovação brasileiro, para que a gente consiga, de fato, se tornar cada vez mais soberano. Então, assim, a gente até tem ferramentas que substituem uma videoconferência. Por exemplo, a ConfWeb, que é uma solução da RNP. Se a gente falasse agora ninguém mais usa Teams, vamos todo mundo usar essa ferramenta, né? Será que a ferramenta conseguiria atender? Talvez, não sei, né? Os colegas aqui que podem responder, né? Mas enfim, a gente precisa pensar também em como a gente consegue valorizar um pouco mais as nossas capacidades nacionais, né? Então, não sei, no Serviço Público Federal, a gente tem um programa de gestão de desempenho do servidor, mais conhecido como teletrabalho, né? E quem adere a esse programa remoto, esse programa de trabalho remoto, assina um termo de consentimento, né, um termo de adesão, e entre eles está lá descrito qual o canal de comunicação usado pela equipe. E o próprio MGI sugere, né, as comunicações entre o gestor serão feitas como? Por WhatsApp, pelo Microsoft Teams, né? Não sei por que não colocaram lá pelo ConfWeb ou pelas soluções, por soluções da RNP, né? Não está lá. Então, por exemplo, eu não sei dos outros órgãos, mas no MCTI a ferramenta indicada para o teletrabalho é que todos sempre estejam disponíveis no Teams. Aí fico pensando, poxa, antes do teletrabalho, eu até usava muito mais o ConfWeb, por exemplo, como ferramenta de videoconferência, até para valorizar que a RNP faz parte do sistema MCTI, né? Mas depois, com esse termo de adesão falando que as pessoas tinham que estar disponíveis no Teams, aí eu não tinha mais argumento nenhum de exigir, né, que
a minha área utilize outras ferramentas, né? Então, tudo isso eu trago aqui para a nossa reflexão mesmo do que a gente pode trazer para uma nova gestão, né? Por outro lado, a gente tem casos de sucesso, né? O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional e, enfim, hoje é amplamente usado pela administração pública federal, né? A gente tem a história do Pix, que também já foi comentado aqui, que foi desenvolvido pelo Banco Central. Todo mundo achou que era pegadinha de pandemia também, né? Que em algum momento alguém ia começar a cobrar pelo Pix, né? O que não aconteceu. Então a gente vê que o Brasil tem capacidades, tem competência, né? A gente só precisa de repente conseguir fomentar mais casos de sucesso como esses, né? E aí eu volto para a questão das ferramentas que nós já temos disponível no Brasil, porque aqui eu estou falando, a gente está aqui no Fórum da RNP, né? A gente recebeu aí o caderninho com a carta de serviços da RNP, que está disponível para todo mundo do sistema da RNP, mas também a gente sabe que existem ferramentas e soluções desenvolvidas nas universidades e nos institutos de pesquisa, né? Tanto de avaliação, de criação de provas. Acho que no Rio Grande do Norte tem uma solução assim que já apresentaram, que eu já tive conhecimento, só que a gente tem algumas dificuldades em tornar esse desenvolvimento na inovação, né, que é o tal de conseguir disponibilizar e conseguir escalonar e utilizar em todo o país. E a gente também percebe que essa valorização da soberania, né, essa mudança de mentalidade, de mindset, tem que acontecer não só para quem desenvolve, né, quem está envolvido com a pesquisa, desenvolvimento, inovação, mas também tem que chegar de alguma forma no usuário, né? A gente precisa, porque assim, se um usuário ele tem uma série de ferramentas para utilizar e ele prefere uma solução comercial, que é o que está mais pronto para atendê-lo em diversas situações, e a despeito de uma solução nacional, né, a gente precisa também começar a valorizar o que a gente tem aqui, né, e não valorizar só o que vem de fora. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar de mudança de cultura mesmo, né, colocar isso entre os critérios de avaliação. Falando em soberania, né, eu sei que esse é o tema do fórum todo, nos próximos dias a gente só vai ouvir falar em soberania digital, mas na semana passada a gente teve aí o anúncio, né, da compra dos supercomputadores pela imprensa, e foi interessante que teve muito destaque, né, saiu nas manchetes os supercomputadores, que são dois, né, um americano e um chinês, mas ninguém falou muito dessa terceira via, né, que é exatamente uma via uma estratégia de médio prazo, de 10 anos, para que tenha o desenvolvimento de chips com arquitetura aberta, que é o RISC-V. Então, o Brasil já aderiu a esse consórcio, né, do RISC-V, para que a gente desenvolva capacidades para desenvolver, de novo, padrão aberto em semicondutores e no desenvolvimento de chips. Pensando nessa infraestrutura, pensando na soberania de dados, né, no processamento de dados no país, da pesquisa, da ciência e da tecnologia, né. Mas aí, enfim, outro recurso que nós temos é o Software Heritage, é o maior acervo de códigos abertos disponíveis no mundo, né. Ele está sediado hoje lá na França, e a gente está trabalhando para trazer um espelhamento aqui para o Brasil. Amanhã, aqui no Fórum da RNP, a gente vai ter um painel sobre essa iniciativa do Software Heritage. É muito interessante para quem é dessa área, né, de software livre, de código aberto, para a gente saber como que a gente pode alavancar todos esses recursos e, quem sabe, nos próximos meses, a gente consegue se alinhar e trazer uma proposta que faça sentido, né? Que a gente consiga avançar na soberania digital, pensando em todas essas capacidades que a gente fomentou em algum momento no país, né?
de software livre, de códigos abertos, de open source, pensando em ciência aberta, e como que a gente faz para convergir tudo isso numa iniciativa que possa ser que possa aumentar, né? E que a gente consiga aproveitar não só as capacidades nacionais que nós temos, mas também aumentar as nossas cooperações internacionais, aproveitando a diáspora brasileira que a gente tem nesses diversos institutos de pesquisa e universidades que realmente estão nas tecnologias de fronteiras e, em geral, todos esses brasileiros são muito gratos, né, pelas oportunidades que vocês, universidades, institutos tecnológicos, institutos de pesquisas proporcionaram para eles, né, estarem onde estão, e também sempre se colocam muito à disposição, porque nasceram brasileiros, né, têm família aqui, então todos eles querem que o Brasil cresça enquanto país, né. Então, a minha mensagem principal era essa, era mais uma reflexão mesmo, para que juntos a gente consiga construir alguma ação, alguma iniciativa, uma proposta de política envolvendo todos os atores, né, não só governo, como vocês, universidades, institutos de pesquisa, setor privado, sociedade civil também, para que a gente consiga, de fato, amadurecer, né, todo o nosso ecossistema em prol da busca de se tornar mais soberano. Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Cristina. Bom, nós temos uma pergunta aqui e eu já peço licença que eu vou ter que modificar um pouquinho ela. Por quê? A pergunta ela é bem abrangente. E vamos aproveitar a presença aqui da MCTI para, principalmente, focar no contexto das instituições. A pergunta é a seguinte, Cristina: como transformar o discurso de soberania digital em política concreta, política aplicada, se o Estado ainda depende fortemente de softwares, de nuvens, de plataformas estrangeiras e serviços estratégicos? Isso no contexto de instituição. E eu, assim, pelo pouco que eu ouvi, eu acho que um pouco dessa resposta é justamente a sua chamada, né? Ela vem de encontro com as instituições. Inclusive, nós teremos hoje uma apresentação da UFMA, que desenvolveu uma solução para bancas digitais, ou seja, a apresentação de TCCs de alunos, que são alunos EAD, usando 2 softwares livres. Inclusive, 2 deles é da RNP. Então, basicamente, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa dependência, de fato, que os estados ainda dependem de softwares, de nuvens estrangeiras, de plataformas, enfim. Obrigada pela pergunta. Realmente é um pouco que eu comentei na apresentação, né, na minha fala, que a soberania digital ela é um caminho, né? Ela não é um ponto de chegada, né? Então, aproveitando os painéis anteriores, se falam muito o que é soberania, né? Que a gente precisa entender a soberania também como autonomia, né? Autonomia da gente tomar nossas próprias decisões, ter escolhas, né? E não ser obrigado a usar uma determinada tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje no meu celular tenho lá o WhatsApp. Entra lá uma meta IA que eu não sei como tirar. Eu não quero usar isso, mas eu não tenho escolha, eu tenho que usar, né? Então, ou seja, isso mostra a falta de autonomia minha, inclusive, em usar um aplicativo, né? Isso tudo é um pouco de mudar o sistema, mudar o motor do carro com o carro andando, né? A gente não vai poder parar para fazer essa mudança, mas a gente pode trocar o pneu do carro, né, usando as metáforas. Cadê o professor? A gente pode usar uma metáfora, né, de a gente vai mudando algumas partes. Então, por exemplo, essa estratégia do supercomputador, a estratégia tem 3 frentes. Uma é o quê? Aprender a tecnologia americana, aprender a tecnologia chinesa. Por quê? Para não ficar dependente de um ou de outro, né? Então, vamos desenvolver competências nas 2 principais tecnologias mundiais, que não faz sentido a gente começar do zero, uma brasileira, né? E aí a gente vai aprendendo para quê? Para que um dia a gente tenha a capacidade suficiente para conseguir desenvolver e se tornar soberano em uma pilha do software, né? Numa camada da pilha de software. E assim a gente vai, camada a camada, né? Como o problema é muito grande, a estratégia qual? Divide em pedacinhos, vamos se tornando soberano em pedacinhos. Então, a gente não consegue produzir o chip, né? Mas se a gente conseguir desenvolver dentro desse padrão aberto as competências necessárias para que a gente possa
fazer todo o projeto do chip, só manda fabricar lá na China, né, Taiwan, algum lugar, e traz de volta, é melhor do que a gente ter que, inclusive, utilizar, contratar o projeto do chip, né, fora. Então, a gente vai se tornando autônomo, né, a gente vai criando essa independência pedacinho a pedacinho, né, para que cada vez a gente se fortaleça mais. O cenário, os nossos parceiros internacionais começam a perceber valor no que a gente está fazendo, porque a gente tem um papel muito forte no sul global, né, dentro dos BRICS e do sul global como um todo. Então, a gente acaba induzindo muitos outros países a seguirem o nosso exemplo, né. Então, se a gente for um bom exemplo, eu acho que começa por aí. A gente vamos se tornar um bom exemplo para que outros países sigam o que a gente está fazendo, né, outros países que não sejam China e Estados Unidos, né, e a gente consegue ir avançando nessa nossa autonomia, nessa nossa soberania. Perfeito, Cristina. Temos tempo para mais uma perguntinha. Alguém aqui da plateia gostaria de fazer pergunta? Só levantar a mão. Acredito que não. Perfeito. Ali, por favor. Boa tarde. Sobre a questão do software livre, né, que você colocou. Não sei se... Talvez... Vou tentar não ser ácido no meu comentário, né? Mas eu vejo que boa parte das instituições de ensino superior tem essa ligação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e muitas instituições têm esforços isolados no desenvolvimento de soluções, sistemas gerenciais, né, para suas pró-reitorias, para suas atividades, vamos dizer assim, rotineiras ali, né, de operacionais e tomada que também são informações, vamos dizer assim, são sistemas de informações para tomada de decisão. Internacionalmente, a gente tem o conceito de ERP, que é o sistema que resolve tudo, um monolito ali, né, capaz de lidar com os dados institucionais, integrar sistemas e tudo mais. Mas, assim, a crítica, né, que eu tenho é que muitas instituições, apesar de compartilharem o código, elas ainda mantêm uma ingerência sobre a tomada de decisão e a governança nos rumos que esse código vai tomar, né? Vamos citar exemplos aqui. Eu acho que a gente tem o SIGA, o SIG, né, que alguns chamam, o SUAP. Eu sou do lado do Instituto Federal, a gente usa muito o SUAP, na ENAP também utiliza, né, esse sistema. E eu vejo que a maior dificuldade das instituições tem sido em adotar modelos de governança de gestão de software livre, né? Nos Estados Unidos, a gente tem fundações de software livre, né? Algumas dessas soluções usam linguagens, geralmente as linguagens são livres, como Java, Python, e a gente tem as fundações dos frameworks, né, que arrecadam recursos. O ecossistema ali de empresas que utilizam essas soluções doa recursos para manter um grupo de programadores remunerados trabalhando na solução, e essas doações elas são convertidas numa espécie de poder político para tomada de decisão e definir os rumos da tecnologia, né? Então, eu queria entender por que no Brasil a gente não tem modelos de fundações de software nesse sentido, por que isso é difícil no Brasil. A gente teve uma época que tinham eventos bancados pelo Estado, como era o FISLE, e o Repositório de Software Livre ali do Brasil, mas me parece que essas iniciativas foram abandonadas e esses softwares estão se tornando legados, não adotam boas práticas internacionais de gestão. Então, é mais ou menos nesse sentido. No que o Ministério da Ciência e Tecnologia poderia ajudar as instituições de ensino superior a organizar, né, os seus fluxos de desenvolvimento e talvez elaborar soluções genéricas, digamos assim, né, que pudessem ser modulares ou algo nesse sentido. Assim, e aí a palavra que fica eu vejo que esses modelos de desenvolvimento que são adotados hoje, eles são imaturos, e existe a falta, por exemplo, da meta
metaprogramação ou de uma metacognição ali dos envolvidos, né, em criar bibliotecas que sejam reutilizadas e a criação de comunidades ao entorno delas, né, para ter uma continuidade, vamos dizer assim, um plano de continuidade de negócio para essas tecnologias. Eu não sei se ficou claro, se eu acabei variando muito, mas grande a questão desafio conseguir no que responder. o MCTI, né, poderia ajudar na organização, né, desse esforço que hoje ele é isolado nas instituições. Perfeito. Então, a sua fala reforça exatamente o porquê que a gente resolveu fazer esse painel aqui no RNP Mais Tendências. Justamente porque a gente percebe que existem ações isoladas, né, iniciativas isoladas, que foram frutos, resultados de políticas que realmente foram abandonadas, né, como foi do software livre há uns 10 anos atrás, né? E essas iniciativas ficaram paradas desde então, e cada um seguiu o seu da forma como pôde, né? Então, assim, né, um pouco daquelas capacidades que foram geradas naquele movimento, naquele período, com a política pública de software livre mais ativa, né? Que a gente gerou essa série de competências, pessoas foram capacitadas, se criou essas capacidades e que muitos hoje migraram de área, né? Foram para IA, para treinamento de IA, foram para fazer outras coisas, né? Então, mas a gente percebe que existe parte algumas pessoas, né, isoladamente, que ainda trazem essa questão de software livre deveria ser deveria voltar a ser uma política pública, né? Então, esse painel é justamente para trazer essa reflexão de essa série de questões que estão acontecendo, né, que vocês conhecem melhor do que eu, e que a gente poderia se organizar, né, enquanto sociedade mesmo, enquanto ecossistema, com todos os partícipes da quádrupla hélice, para que a gente consiga propor e retomar alguma ação mais concreta de apoio a essa política de software livre, enquanto ativo, enquanto recurso, visando a soberania digital. A sua fala reforça exatamente a minha reflexão que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada mais uma vez. Uma salva de palmas para a Cristina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu fiquei muito feliz, principalmente quando você citou o Conferência Web. Nós temos o EduPlay também, porque faz parte também da missão da RNP, tendo em vista a questão das instituições, a gente entende a questão de limitação orçamentária, então um dos papéis da RNP é realmente conseguir entregar aquilo que elas estão precisando com o menor custo possível. Então, hoje em dia, inclusive, o Conferência Web, o EduPlay, dentre outros, eles são fomentados. Então, as instituições elas têm acesso e elas podem acessar, podem utilizar. E isso, de fato, também está dentro das estratégias para que seja utilizado e que vocês aproveitem da melhor forma. Então, Cristina, agradeço mais uma vez. Muito obrigada pelo seu tempo. Receba aqui também nosso brinde, nossa canequinha exclusiva. Na verdade, é uma garrafa e eu fiquei até com inveja. Eu queria uma para mim, mas ninguém liberou.